Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert e bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado A Mansão. Bom pessoal, A Mansão, ou no original The Manor, é um filme que saiu exclusivamente no Prime Video, fazendo parte da coletânea Welcome to the House. Essa coletânea que eu já tinha comentado com vocês na semana passada, porque haviam saído dois filmes dessa coletânea, que foi Bingo Macabro e também Negra como a Noite. E agora, no dia 8 de outubro, estão chegando mais dois filmes para completar ao todo, contando 2020 e 2021, 8 filmes exclusivos da produtora de terror Blumhouse que chegam no catálogo do Prime Video. Sendo assim, vamos conversar um pouquinho sobre essa obra, para saber como ela se enquadra nessa coletânea, para saber se é o melhor, se é pior, aonde exatamente que a gente pode colocá-la. Eu peço para vocês então se inscrever no canal se você não é inscrito ou inscrita, deixa o like no vídeo aí para poder fortalecer o trabalho aqui do canal, e também dê uma olhadinha na descrição, porque lá tem o meu Instagram, onde vocês podem me seguir, bem como o link para os meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor, e no caso o Súnamo é uma fantasia, o Cada Segundo Valioso é um suspense policial, e tem um novo lançamento que é um conto de terror chamado O Contorno da Escuridão, que está custando apenas R$ 1,99 o e-book dele. Super rapidinho, apenas 18 páginas, uma história de terror que fazia tempo que eu queria colocar ela aí para o mundo, que eu tenho muito carinho. Então, se vocês puderem e quiserem, claro, dê uma chance lá, aproveite que está custando baratinho e leia O Contorno da Escuridão. Bom, sem mais delongas, vamos começar com uma sinopse. Aqui a gente vai acompanhar a história da nossa protagonista, que é a Judith. Ela é interpretada, no caso, pela atriz veterana já em Hollywood, que é a Barbara Hershey, ela que já é ganhadora de Emmy, de Globo de Ouro, fez, por exemplo, Sobrenatural e tantas outras obras. E no caso aqui desse filme, a Judith está ali completando 70 anos, logo no início do filme, e durante a sua festa, está ali brincando com a família, com o seu neto, etc., ela acaba tendo o princípio de um derrame. Apesar de no primeiro momento não ter sido nada grave, ela fica preocupada com a própria saúde, ela não quer ser um peso para sua família, e sendo assim, ela acaba optando por vontade própria que ela vá, a partir daquele momento, morar dentro de uma casa de repouso, ou seja, uma casa voltada para os cuidados ali 24 horas integrais de pessoas idosas. Inclusive, mesmo aos 70 anos, ela parece ter, digamos assim, uma vivacidade muito grande, inclusive parece ser muito mais nova do que as outras pessoas que já estão lá. Mas como foi a escolha dela, mesmo o seu neto, querendo, digamos assim, que ela não faça isso, sendo contra essa ideia, ela acha que vai ser o melhor para a família e resolve ir de qualquer forma. Ocorre que essa, digamos assim, opção dela, essa escolha dela, aos poucos começa a se mostrar uma escolha um tanto quanto errada, porque ela começa a perceber que nessa casa de repouso tem algumas coisas estranhas acontecendo. Desde alucinações, visões de uma criatura que ela começa a ter de noite, até mesmo a forma como ela começa a ser tratada pelos médicos, pelos cuidadores, até mesmo pela diretora do local, que começam cada vez mais a enquadrá-la como uma pessoa que tem Alzheimer, que tem demência, dentre as outras enfermidades. E é a partir desse momento que ela vai tentar sair de lá e também descobrir o que está acontecendo dentro daquele local. Basicamente é essa a sinopse, eu não vou mais me adentrar para não estragar a experiência de vocês com spoiler nem nada. Agora vamos comentar um pouquinho sobre a obra como um todo. Bom, como eu falei lá no início, a nossa protagonista aqui é interpretada pela Bárbara. Ela, como eu falei, é uma atriz já ganhadora de Emmy, ganhadora de Globo de Ouro, fez tantos filmes, então não teria como ser diferente que um dos pontos principais, um dos pontos mais fortes do filme é exatamente a interpretação, principalmente da nossa protagonista. Aqui a gente consegue captar, conforme o desespero vai crescendo, a gente consegue ter ali na interpretação, conforme ela vai mudando, o tom de voz vai mudando, a forma de se expressar, a forma mesmo comportamental dela vai ficando mais apreensiva, vai ficando mais, digamos assim, acuada conforme as coisas vão se afunilando. Então é uma atuação muito boa, porque consegue transmitir para o espectador todo o sentimento que o personagem está sentindo. E esse sentimento, tudo isso que está acontecendo, é fruto, claro, do roteiro. E aqui no roteiro a gente tem acertos e erros. O roteiro, ele acerta muito, digamos assim, no conceito dele. É um filme muito interessante, porque ele começa a passar ali uma sensação
mais até de suspense do que de terror. Aquela coisa mais psicológica mesmo, que se fosse, digamos assim, puxar para o terror, seria realmente um terror psicológico. Porque o filme começa a brincar um pouco no sentido de que você não sabe exatamente se aquilo que está acontecendo realmente é fruto da cabeça do protagonista ou não. Porque né, a gente começa realmente a se questionar em determinadas cenas, será que ela realmente está bem? Ela esqueceu uma coisa ali, outra aqui? Será que ela realmente não está tendo ali a idade pesando? Afinal, somos seres humanos e somos né, pessoas né, que estamos sujeitas realmente a conforme a gente for envelhecendo, tem uma enfermidade ali, tem um outro probleminha aqui, isso é natural. Claro que nem todo mundo vai passar pelas mesmas coisas, ou pela mesma quantidade de coisas, mas todos estamos sujeitos a isso, é inevitável. Então o filme acerta nesse ponto no roteiro. Ele acaba, digamos assim, dando uma escorregada no momento que ele não abraça totalmente isso. Talvez até por uma falta de tempo de tela, talvez o filme teria se beneficiado se tivesse dado mais tempo para elaborar essa questão psicológica, deixar o espectador cada vez mais confuso. Eu acho que isso teria sido bem interessante, realmente causar uma dúvida muito grande entre o que é real, o que não é, o que é fantasia, o que não é, porque isso acaba né, enriquecendo muito esse tipo de obra. Mas principalmente no terceiro ato, o filme dá uma escorregadinha no roteiro, em algumas facilitações que ele acaba tendo para poder, digamos assim, ter o desfecho final. Não que sejam coisas que necessariamente incomodam, mas são coisas que se você para para pensar, você fala, ué, como que fulano entrou em tal lugar, como que isso aconteceu, como que não tem ninguém vigiando, enfim. Dá para aceitar, mas sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, bem como alguns diálogos expositivos que tem no final. O filme como um todo não tem esses diálogos, então quando chega no final e esses diálogos expositivos aparecem, parece muito uma correria para tentar só dar um final para a obra. Mas, ainda assim, o final consegue ser agradável pelo fato de que a diretora, que inclusive é roteirista também da obra, não tomou o caminho mais óbvio, por assim dizer. Sem dar spoiler nem nada, digamos apenas que quando chegou no final, tinham dois caminhos que poderiam acontecer. Um que seria o caminho mais clichê possível e o outro que normalmente não é adotado. Muitas vezes os caminhos vão para o mais clichê, para o mais óbvio, e eu até esperava que fosse. E quando eu vi que o caminho não foi esse tomado, foi um caminho, digamos assim, mais inusitado, por mais que você consiga prever, você não espera que vá acontecer, eu gostei. Eu achei que foi um final bem interessante para a obra e que conversa até exatamente com os medos da protagonista, com os sentimentos dela. Então eu achei bem interessante. Isso é mérito né, também do roteiro e de uma direção que, como um todo, é consistente. Consegue criar esse suspense, consegue se aproveitar um pouco do terror, não tanto, como eu falei, o terror muitas vezes até cai para um lado um pouquinho trash ali na criatura, poderia ter pegado mais o lado psicológico, mas no geral é bem conduzido. A direção poderia ter aproveitado um pouco mais aquele ambiente ali, né, porque acho que é uma casa antiga, né, inclusive se chama A Mansão, poderia ter pegado esse aspecto daquela casa antiga, tentado criar algumas cenas um pouco mais tensas e tudo, mas no geral, mesmo com uma coisinha aqui para pontuar, outra ali, eu acho que A Mansão é um dos melhores filmes dessa coletânea do Welcome to Blumhouse. Com certeza em 2021 é o melhor, pelo menos até agora. Eu ainda não assisti né, o que saiu também junto dele. Mas considerando os dois filmes da semana passada, A Mansão é um filme melhor sim. Em questão de roteiro, em questão de atuação, em questão de direção, ele é um filme muito mais balanceado. Os outros se destacavam muito em um, escorregavam muito mais em outro. Aqui é um filme mais sóbrio, mais consistente e que eu indico bastante né, para você que está acompanhando essa coletânea, assista A Mansão porque é um filme bem legal e bem interessante, beleza? Bom pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda muito, faz o canal crescer no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição para poder me seguir no Instagram e para poder né, acompanhar e comprar os meus livros e também, né, principalmente, o meu conto que é lançamento, beleza? É isso então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.